Eu tô falando mutado, velho. Cadê a guerra? A história de Final Fantasy V, parte 2, final do Zegami. Deixando ele aqui que de for. O velho dormiu, velho. Vamos lá. Mano, essa música de Top Gear é sensacional, cara. Cara, a música de Top Gear pra mim é uma das melhores trilhas dos games, cara. Puta que pariu. Eles caem em uma ilha. Bart é o primeiro a acordar e depois vai até as irmãs. Agora, em um mundo desconhecido, eles se encontram presos na ilha sem muito o que fazer. Naquela noite, Lena e Ferris estão numa fogueira enquanto Bart dorme. Ferris então decide perguntar por que Lena quase sacrificou a sua vida para salvar o dragão Hiryu. Lena responde que sempre que ela olha para o Hiryu, ela se lembra de sua mãe. A conversa é interrompida quando a fogueira se apaga de repente e uma criatura surge, agarrando Lena e Ferris, as levando embora. Bart acorda nesse meio tempo e logo depois a criatura, chamada de Abductor, volta para atacá-lo. Bart o derrota, mas é pego por uma armadilha logo depois, inalando um gás que o deixa desacordado. O trio acorda em uma cela e logo depois são recebidos por X-Death, revelando que eles estão em seu castelo. O monstro vai até o vilão, dizendo que as forças de Geluf chegaram até a grande ponte. X-Death ordena a preparação do espelho gigante. O monstro vai fazer as preparações e X-Death vai até os heróis, dizendo que eles serão úteis para ele. O monstro volta com o espelho e os heróis olham para ele. Na grande ponte, Geluf e Cryo avistam a imagem refletida do espelho que surge nos céus, revelando Bart, Lena e Ferris. X-Death também aparece no reflexo, ameaçando matar o trio se Geluf se aproximar mais. Sem escolhas, Geluf ordena a retirada de suas tropas. Na prisão, X-Death chama por seu servo, Gilgamesh, e ordena que ele vigie. Olha ele aí, ó. Bart tenta confrontar o vilão, mas este ataca com uma magia de raios, o desacordando. Na entrada da grande ponte, Geluf fala com Cryo, dizendo que ele pegará emprestado o seu dragão de vento. Ele planeja ir sozinho até o castelo de X-Death e resgatar os seus companheiros. Assim, ele monta no dragão e parte para o resgate. Se infiltrando no castelo inimigo, Geluf dispensa o dragão, o mandando voltar para Cryo. Adentrando no território inimigo, o velho avança sorrateiramente pela masmorra até chegar no local em que Bart, Lena e Ferris estão presos. Gilgamesh rapidamente o avista e parte para cima de Geluf. O velho o enfrenta e consegue causar um bom dano em Gilgamesh, o forçando a recuar. Geluf libera os companheiros que se desculpam por terem estragado seus planos de ataque. O velho só diz que vai dar a bronca neles depois que eles escaparem daquele lugar. Juntos novamente, os 4 guerreiros da luz escapam do castelo. Chegando na ponte, eles começam a enfrentar os capangas de X-Death que se põem em seu caminho. Finalmente, eles são confrontados novamente por Gilgamesh, que parte para cima do quarteto. Depois de uma luta acirrada, novamente Gilgamesh se sente em desvantagem e bate em retirada. Depois de passar por mais alguns inimigos, os heróis se deparam com Cryo, que diz para eles correrem porque a barreira está sendo ativada. Os heróis correm, mas a barreira é ativada e os atinge, aparentemente jogando os 4 heróis para outro lugar. Acordando em outra região, Geluf reconhece o lugar como sendo Glossiana, uma área distante de onde estavam e repleta de monstros. Sem escolhas, os heróis iniciam uma jornada de volta. Bart se desculpa com Geluf. Eles foram para lá para ajudar, mas acabaram atrapalhando. Geluf diz que eles não precisavam ter ido, mas não esconde o fato de estar feliz em vê-los de novo. Eles chegam na cidade de Regoli, onde eles reabastecem seus suprimentos e também ficam sabendo de um castelo selado chamado Castelo Kusa, onde se encontram seladas as armas que foram usadas na Guerra Lendária, que aconteceu milhares de anos atrás naquele mundo. Eles dormem em um hotel e naquela noite Geluf acorda e dá uma saída. Bart vê Geluf saindo e vai atrás dele.
Ele o encontra em um bar bebendo e os dois conversam. Bart novamente se desculpa por ter atrapalhado a invasão ao castelo de Exdeath, mas Geluf diz que se ele tivesse invadido naquela hora, a barreira os teria destruído, ou seja, mesmo que sem querer, o trio acabou os salvando. Geluf pergunta por que ele foi para aquele mundo, mesmo sabendo que pode nunca mais voltar para casa. Bart responde que não teve uma razão específica e que ele não deve se preocupar com isso. No dia seguinte, o quarteto acorda e retoma a jornada. Saindo da cidade, eles encontram um Moogle em uma floresta. Assustado ao ver aquelas pessoas, o Moogle tenta fugir e acaba caindo em um buraco. O quarteto vai atrás dele para ajudá-lo. Caindo no buraco, eles atravessam uma caverna subterrânea até que encontram o Moogle sendo atacado por um monstro. Eles derrotam o Tiranossauro e salvam o Moogle. O bichinho ainda parece ter medo deles, mas aos poucos vai se soltando, percebendo que está entre amigos. O Moogle guia os heróis para fora da caverna e para outra floresta. Essa floresta é uma vila de Moogles. Ao verem que tinham visitas inesperadas, os Moogles começam a se esconder. Depois de andar um pouco por ali, eles acabam encontrando o Moogle que eles ajudaram, e ele lhes dá alguns itens como agradecimento pelo que eles fizeram antes. Eles também encontram uma fantasia de Moogle, o que facilitou na interação com os outros bichinhos. O Moogle que eles ajudaram começa a subir na árvore, confundindo os heróis. No castelo de Geluf, Cryo também tinha um companheiro Moogle, que vai até lá animado. Ela entende o que o Moogle lhe diz e rapidamente vai até o Dragão de Vento. Ela informa o soldado de que Geluf está na Vila dos Moogles. O motivo dessa informação ter chegado até ela é que os Moogles podem se comunicar por telepatia. O Moogle salvo pelos heróis se comunicou com o Moogle de Cryo, e por isso ele foi até ela. Mas a vila é muito longe do castelo e o dragão está muito cansado depois da batalha. Mas mesmo assim, ele parece disposto a encarar essa viagem longa. Sendo assim, Cryo parte para a vila dos Moogles montada no dragão. Lá, os Moogles parecem agitados para a confusão dos heróis. Eles os conduzem para o lado de fora, onde Cryo, o Moogle e o dragão estão procurando pela vila. Guiada pelo seu Moogle, ela finalmente encontra e aterrissa na vila dos Moogles. Após a reunião, Cryo diz que eles devem voltar ao castelo o mais rápido possível. Sem perder tempo, os heróis se despedem dos Moogles e montam no dragão, partindo de volta para o castelo. Chegando lá, Cryo leva o dragão para repousar e logo depois Geluf é recebido pelos seus soldados. Descobrimos aqui que Geluf é rei de seu próprio reino. Seu nome verdadeiro é Geluf Halm Baldesion, o rei do reino de Bal. Depois disso, os soldados relatam a Geluf que não houve atividades das forças de Exdeath desde que a barreira foi levantada. Além disso, as suas tropas foram quase que completamente aniquiladas pelos monstros de Exdeath. Bart vai até Geluf, ficando muito surpreso ao descobrir que ele era rei. Geluf dispensa seus soldados e conversa com Bart, dizendo que antes de eles o conhecerem como rei, eles o conheceram como amigo e é assim que ele quer ser tratado. Eles vão até Cryo, que está triste. Ela revela que o Dragão de Vento está morrendo. Ele estava ferido e mesmo assim se esforçou para fazer aquela viagem até a Vila dos Moogles e voltar. Pensando numa maneira de ajudá-lo, Lena diz que eles precisam achar grama de dragão, mas não sabe sequer se isso existe naquele mundo. Ferris complementa que no mundo deles, dragões de vento costumam montar seus ninhos perto de gramas de dragão. Sendo assim, Geluf diz que eles devem ir para Drakenvale, o antigo Vale dos Dragões de Vento. Porém, nunca ninguém foi para lá e voltou com vida. Depois de um pouco de hesitação, Bart diz que se é assim, eles serão os primeiros. Geluf completa dizendo que Drakenvale fica ao norte do castelo, passando pela cidade dos lobisomens, Quelby. Sendo assim, o quarteto decide ir para lá, enquanto Cryo fica cuidando do dragão. Chegando nos portões, Geluf ordena que eles sejam abertos. Os soldados relutam devido aos diversos monstros de Exdeath perambulando do lado de fora. Geluf responde que assim que eles saírem, os portões devem ser fechados de novo. Os soldados novamente relutam, pois se eles fizerem isso, Geluf não poderá voltar para dentro. Não se importando com isso, Geluf mantém a ordem e os portões são abertos para eles saírem. Geluf ordena que eles sejam fechados e que os soldados não deixem ninguém entrar. Assim foi feito e rapidamente os monstros de Exdeath aparecem para atacá-los. Os heróis derrotam os Abductors e iniciam sua jornada para Drakenvale. Como dito antes, eles passam primeiro pela cidade de Quelby, onde eles são abordados por guerreiros lobisomens. Aparece o líder deles, Kelger, que reconhece Geluf. Os dois se cumprimentam e Geluf revela que, assim como ele, Kelger é um dos guerreiros do amanhecer. Geluf apresenta os demais a Kelger, informando que eles são do mundo onde eles selaram Exdeath. Aparentemente, isso faz com que Kelger acredite que o trio seja o responsável por libertar Exdeath na arte
É um leão. No Pixel é um gatinho. Aparentemente, isso faz com que Kelger acredite que o trio seja o responsável por libertar Exdeath e trazê-lo de volta para aquele mundo. Bartz e Geluf tentam explicar o mal-entendido, mas Kelger não escuta. Ele joga Geluf longe e desafia Bartz para uma luta. Diante disso, Bartz aceita o desafio. Kelger usa sua habilidade para criar uma espécie de ilusão de multiplicação, mas ao se concentrar, Bartz consegue localizar o Kelger verdadeiro e nocauteá-lo. Eles socorrem Kelger, que ao acordar, elogia as habilidades de Bartz. Bartz responde que aquilo era só um truque que ele aprendeu com o seu pai. Kelger pergunta o nome do pai dele, e quando Bartz revela que seu pai se chamava Dorgan, ambos, Geluf e Kelger, ficam extremamente surpresos. Eles não acreditam que estão diante do filho de Dorgan, para a confusão de Bartz. Geluf, então, revela que Dorgan lutou ao lado dele, Kelger, e de um homem chamado Shezat Surgate contra Exdeath 30 anos atrás. Dorgan, Geluf, Kelger e Shezat são os 4 guerreiros do amanhecer. Ou seja, o pai de Bartz veio daquele mundo. Na ocasião, quando os guerreiros do amanhecer derrotaram Exdeath, perceberam que não conseguiriam matá-lo, decidindo então selá-lo. Dorgan, porém, protela, dizendo que eles não podem deixar um demônio de seu mundo em outro mundo que não tinha nada a ver com aquilo. Mas eles não tinham escolha. Os personagens daqui tem um El Bigodão muito pica, velho. Eles poderiam nunca mais ter aquela chance. Dorgan hesitou, mas no final ajudou os demais a selar Exdeath naquele local usando os cristais. Depois disso, Dorgan decidiu ficar naquele mundo para vigiar o selo de Exdeath, se despedindo dos companheiros. Bart fica surpreso ao saber disso tudo. Kelger pergunta como Dorgan estava e fica triste ao saber que ele faleceu. O líder dos lobisomens oferece sua ajuda para qualquer coisa que Bart precisar. Ele também diz que permitirá a passagem para o norte e assim os heróis podem seguir adiante. Chegando em Drakenvale, o quarteto avança pelas cavernas. No caminho, eles se deparam com várias criaturas sombrias, como ossos vivos de dragões e dragões zumbis. Em determinado momento, eles avistam um golem sendo atacado por essas criaturas, pedindo ajuda. Os heróis ajudam o golem eliminando os monstros. Como agradecimento, Golem decide dar o seu poder aos heróis. A partir daí, os heróis podem invocar Golem enquanto estiverem usando o Job Summoner. Eles seguem pelo local até que encontram uma grama de dragão. Mas quando tentam pegá-la, ela acaba se revelando uma criatura desconhecida que ataca os heróis. Eles ficam intrigados, e Geluf acredita que talvez seja a culpa dessa criatura que os dragões estejam extintos. A criatura planta, conhecida como Dragon Pod, ataca os heróis, que atacam de volta e conseguem eliminá-la. Do Dragon Pod, a grama de dragão aparece e os heróis conseguem retirá-la. Tendo o que precisavam, eles pegam o caminho de volta. Voltando para Baal, Geluf manda seus soldados abrirem os portões, mas seguindo as ordens do próprio Geluf, os soldados presumem que quem está falando é um monstro fingindo ser o rei e se recusam a abrir o portão. Sendo assim, eles partem para o plano B. Usando o caminho aquático em volta do reino, eles adentram no castelo através de uma passagem secreta. Com o mal-entendido resolvido, o grupo vai em direção ao Dragão de Vento quando ficam sabendo que Cryo não está passando bem. Eles vão até ela, que muito fraca diz que Guido está chamando, e pede para eles encontrá-lo. Geluf explica que Guido é um sábio de cerca de 700 anos de idade e que é aquele quem profetizou que um dia os cristais do mundo de Bartz e dos outros iriam quebrar. Ele estar contatando Cryo pode significar algo importante, e Geluf decide que eles precisam ir vê-lo. Os heróis concordam e Geluf explica que ele vive em uma pequena ilha localizada a nordeste de Drakenvale. Com isso, eles vão até o Dragão de Vento e lhe dão a grama de dragão. O dragão hesita em comer a grama, pois sabe que aquilo veio da criatura que matou todos da sua raça. A fim de convencer o dragão a comer, Lena tenta confortá-lo ao comer ela mesma um pouco da grama antes, mesmo sabendo que aquilo era venenoso para humanos. Assim, o dragão come a grama, se recuperando, mas Lena cai por causa do veneno. Cryo, aparentemente recuperada, aparece e dá um antídoto para Lena, a curando. Todos dão uma bronca na atitude impulsiva de Lena. Já Cryo também não tá 100% melhor e Geluf manda ela ficar no castelo e descansar. Assim, o quarteto monta no Dragão de Vento e parte para encontrar Guido. Chegando na caverna de Guido, os heróis se preparavam para entrar quando um terremoto começa. A ilha estava começando a afundar. Rapidamente, eles voltam pro dragão, enquanto toda a ilha vai para baixo do oceano. O responsável por isso é Exdeath, que diz que isso é o que acontece com quem o desafia. No entanto, os heróis conseguem escapar com vida voando no Dragão de Vento, saindo da água. Depois disso, enquanto voavam no dragão, o grupo se depara com uma frota de navios. Seu líder, Shezat, reconhece o dragão e manda seus soldados não atirarem. Os heróis o carinha lá, velho? E Geluf cumprimenta o antigo companheiro.
Ele apresenta os outros 3, ressaltando que Bart é filho de Dorgan. Após as apresentações, Galuf vê que Shezat e sua frota estão navegando em direção ao castelo de Exdeath. Shezat confirma e recebe de bom grado a ajuda dos heróis. Ele sugere que eles descansem enquanto a frota segue o resto do caminho. Eles aceitam a sugestão e vão descansar. Porém, o descanso é interrompido por tremores. A frota está sendo atacada por monstros. Chegando no convés, vários monstros aparecem e começam a atacar os soldados. Galuf e Shezat se juntam, e Shezat enfrenta o aparentemente líder dos monstros, enquanto os heróis cuidam dos demais. Dentre os inimigos aparece Gilgamesh, que novamente enfrenta os heróis. Cara, eles o derrotam em combate, mas ao cair no mar, Gilgamesh tenta jogar Galuf no mar junto dele. Mas o velho se segura e o vilão é obrigado a recuar. Galuf estava prestes a cair, mas é salvo pelo dragão de vento. Com os monstros derrotados, o grupo se encontra com Shezat em um dos quartos, Gilgamesh onde eles abrem uma passagem Rock, secreta para um submarino. Shezat explica que a frota, na verdade, era sempre uma distração. Eles pretendem se infiltrar no castelo de Exdeath via submarino. Eles primeiro precisam entrar na torre que gera a barreira e destruí-la. Eles chegam numa passagem subaquática que leva à torre e Shezat provoca uma explosão, criando uma entrada. Dentro da torre, eles devem encontrar uma forma de destruí-la e desfazer a barreira. Shezat diz que irá para os andares de baixo para destruir o gerador, enquanto os heróis vão para os andares de cima para encontrar a antena. Uma vez que Shezat cortar a energia do lugar, eles devem destruir a antena. Shezat entrega um Spear para Galuf, dizendo que assim eles poderão manter contato. E assim, eles se separam. Depois de subirem alguns andares, Shezat se comunica com eles pelo Spear, dizendo que chegou no gerador. Enquanto falava, ele é atacado por um monstro, mas se livra numa boa. Agora depende dos heróis chegarem no topo da torre. Finalmente, chegando na antena, Galuf comunica a Shezat. Este está dentro do gerador e consegue desativá-lo. Com a antena desligada, os heróis estavam prontos para destruí-la quando tudo fica escuro. Um ser começa a falar que não seria tão fácil assim e que eles pagarão por essa tentativa com sangue. Os heróis são atacados por um monstro chamado Atomos, que aparentemente tem um buraco negro dentro da boca, o qual ele começa a sugar os heróis quando estão inconscientes. O quarteto enfrenta a criatura que é muito poderosa. Depois de muito esforço, eles são vitoriosos. Eliminando Atomos, a antena é destruída. Galuf comunica a missão bem-sucedida para Shezat. No entanto, ao tentar sair do gerador, ele começa a gerar energia que bloqueia o seu caminho. O gerador está sobrecarregado e em breve tudo irá explodir. Ele manda Galuf e os outros fugirem da torre. Lena chama pelo dragão de vento e Galuf queria buscar Shezat, mas este fala que irá alcançá-los no submarino. Preocupado que o amigo morra, Galuf ainda queria ir ajudá-lo, mas era muito perigoso. Bart manda Lena e Ferris irem na frente enquanto ele fica ali com Galuf. O velho entende que Shezat sabia dos riscos e estava preparado para o que poderia acontecer. Shezat volta a falar para ele o esperar no submarino e encerra a comunicação. Galuf ainda queria descer, mas Bart o segura. Lá embaixo, Shezat admite que sabia dos riscos, mas sabia também que, de todos, ele era o mais apropriado para se sacrificar. Agora, existem 4 novos guerreiros escolhidos pelos cristais, e eles são aqueles quem devem derrotar Exdeath. Ele se despede dos heróis, dizendo que sempre estará com eles pouco antes da explosão no gerador começar, o matando no processo. Isso aqui é o de menos, né, velho? A gente não teve tanto tempo Galuf com ele e o carrega para fora da torre, né? se juntando a Lena e Ferris no dragão de vento. A gente sabe que ele é o amigo do pai do Bartes e amigo do Galuf, né? Mas teve submarino, tanto tempo assim dizendo que prometeu a Shezat que iria para lá, então é isso que ele pretende fazer. A torre é destruída e assim a barreira é desfeita. De volta à passagem subaquática, Galuf esperava por Shezat em frente ao submarino. Mesmo sabendo que nada poderia ter sobrevivido àquela explosão, o velho queria esperar. Mas depois de um tempo, ele aceita que nada sairá daquela passagem. Enquanto dão espaço para Galuf em seu luto, Ferris comenta que agora que eles têm um submarino, eles podem localizar a caverna de Guido. Com isso, eles finalmente deixam aquela área e vão de submarino até a caverna afundada de Guido. Enquanto buscam pela caverna, os heróis acabam se perdendo e encontrando uma passagem isolada para a superfície. Lá, eles são atacados por uma criatura chamada Catoblepas. Eles enfrentam a criatura e conseguem derrotá-lo. Com Catoblepas derrotado, eles conseguem a habilidade de invocá-lo usando o Job Summoner. Depois de muito vasculhar o fundo do mar, eles encontram a caverna de Guido. Depois de ir cada vez mais fundo na caverna, eles encontram uma tartaruga nadando num pequeno lago. Eles mergulham na água atrás dela e acabam parando em outra área da caverna. Lá eles encontram a tartaruga. Bart acha a tartaruga meio esquisita e brinca com ela, mas Galuf protesta. De repente, a tartaruga começa a falar, mandando o jovem parar.
Galuf então revela que a tartaruga é o próprio sábio Guido. Bart se desculpa e eles seguem com a discussão. Sem rodeios, Caralho, Guido revela eu que o que tô Exdeath puta, está buscando se encontra na grande floresta de Moor. Esse lugar trata-se da terra natal de Exdeath. Segundo Guido, nessa floresta tem uma árvore que foi usada para selar espíritos malignos por anos. 500 anos atrás, uma grande concentração de maldade se tornou numa criatura maligna, e essa criatura é o próprio Exdeath. Guido manteve Exdeath selado por 500 anos, mas 30 anos atrás esse selo foi quebrado, e foi nessa época que ele enfrentou os Guerreiros do Amanhecer. Dorgan e os outros foram capazes de derrotá-lo e selá-lo nos cristais, mas ele agora se libertou de novo. Bart diz que a culpa disso foi deles, mas Guido discorda. Selos foram feitos para serem quebrados, ou seja, mesmo que Bart e os outros não tivessem feito nada, isso inevitavelmente iria acontecer. Então, dessa vez, eles não devem selá-lo, mas sim destruí-lo. Guido diz que existe algo selado na floresta de Moor, que ele não sabe o que é, mas que Exdeath deseja obter. Sendo assim, está bem claro qual deve ser o próximo passo dos heróis. Eles devem ir até a floresta, obter esse item antes de Exdeath e derrotá-lo. Guido os adverte que a floresta tem vida própria e não é tão gentil com intrusos, ou seja, eles serão atacados assim que pisarem lá. Para ajudar, Guido lhes dá um galho pertencente à árvore guardiã, que seria a árvore que protege os selos. Usando esse galho, eles poderão entrar na floresta. Guido então manda eles se apressarem, pois Exdeath já está a caminho de Moor. Eles voltam ao submarino e partem direto para Moor. Depois de se prepararem na cidade, eles vão para a floresta. Lá, o galho que Guido tinha lhes dado reage e abre o caminho para eles. O quarteto começa a procurar o tal objeto selado quando a floresta começa a ser bombardeada pelas forças de Exdeath. O grupo se viu cercado pelo fogo, sem condições de escapar, quando um Moogle aparece abrindo um buraco no chão, que os heróis usam para sair da floresta perigosa. Quando eles voltam para cima, o fogo tinha devastado a floresta. Passando pelas árvores queimadas, eles encontram a árvore guardiã ainda intacta. O galho reage e é atraído para a árvore. Logo depois, a floresta começa a modificar, formando um caminho para os heróis irem até a árvore guardiã. Eles entram na árvore e lá 4 luzes azuis se manifestam e atacam os heróis. Essas luzes assumem formas cristalinas. Esses cristais atacam os heróis, que revidam conseguindo acabar com eles. Mas é aí que Exdeath aparece em pessoa, revelando que aquelas formas cristalinas nada mais eram do que os selos que ele queria quebrar e que os Guerreiros da Luz deveriam proteger. As luzes assumem de novo a forma de cristais e Exdeath começa a manipulá-los para atacar os heróis. Em Baal, Cryo sente o seu coração acelerar e sabe que algo está acontecendo com seu avô. Um Moogle aparece e revela que os heróis estão na floresta de Moor. Ela então decide ir para lá com o dragão de vento. Exdeath estava prestes a matar o quarteto quando uma nova luz surge e o ataca. Exdeath é derrubado e Cryo chega logo depois, indo socorrer o avô e os outros. Mas isso não é o suficiente para impedir Exdeath, que se levanta rapidamente e ataca a jovem. Cryo é neutralizada e Exdeath volta a atacar o quarteto. Querendo salvar a sua neta, Galuf se levanta e com muito esforço caminha até o vilão. Ele se liberta do ataque e salva Cryo, absorvendo o poder do golpe de Exdeath. Depois, ele parte para cima do vilão. Galuf enfrenta Exdeath sozinho e o vilão fica surpreso com a resistência e perseverança do velho. No final, a luta termina com ambos, Exdeath e Galuf, caindo no chão. Mas Exdeath recolhe os cristais restantes e foge dali. Bart, Lena, Ferris e Cryo acordam e vão socorrer Galuf, mas era tarde demais. Galuf estava muito fraco. Sentindo que seu fim estava próximo, ele pede para os seus amigos destruírem Exdeath. Os heróis usam todo tipo de magia e item de cura que conhecem, mas nada adianta. Galuf morreu. Cryo sofre a morte do avô e desmaia de tanto chorar. De repente, eles sentem algo e Cryo acorda, dizendo que seu avô está chamando. Ela sai de dentro da árvore e do lado de fora ela escuta a voz de Galuf. Um objeto cai no chão e Galuf explica que a árvore guardiã está lhe emprestando seu poder para ele conseguir falar com ela. Ele diz que não tem muito tempo, mas que quer passar o seu poder para a neta. Ele diz para ela não chorar e ficar forte ao lado de Bart e dos outros. Ela pede para ele não ir embora, mas isso era impossível. Ele diz que ela não está sozinha. O objeto vai até ela e passa para Cryo todos os poderes de Galuf. Ela sente um calor e Galuf diz que ele sempre estará com ela em seu coração. Mesmo triste, ela entende. Para completar, o espírito de Galuf parece falar algo a respeito de Exdeath.
Bart, Lena e Ferris saem da árvore logo em seguida e Cryo declara que lutará ao lado deles. Ela explica que Gelf lhe informou que Exdeath está tentando destruir os cristais naquele exato momento. Então eles devem se apressar e ir até o castelo de Exdeath. Os heróis, ainda incertos, concordam e ela chama pelo dragão de vento. Assim, todos partem para o castelo de Exdeath. Cryo Meyer Baldesion é a neta do rei Gelf Halm Baldesion e princesa do reino de Bal. Uma princesa doce e de bom coração, e aparentemente tem uma habilidade notável de falar com animais como Muggles e Chocobos. Seus pais morreram durante uma expedição no deserto de Glossiana enquanto tentavam salvar um dragão de vento. Somente o dragão voltou para o castelo e desde então Cryo construiu um forte laço com ele. Desde a morte de seus pais, Gelf se tornou seu único parente e quando ele foi para o outro mundo, ela se tornou a figura de maior autoridade no reino de Bal. Com o retorno do avô, ela esteve ao seu lado nas batalhas posteriores, mas agora, com a morte de Gelf, ela está na linha de frente, lutando ao lado de Bart, Lena e Ferris. No caminho para o castelo de Exdeath, o grupo vai parar em uma caverna chamada Gill Cave, que é basicamente uma mina de ouro. Atravessando a caverna, eles acabam enfrentando uma criatura chamada Gill Turtle. Eles derrotam a tartaruga e mesmo que esse não seja o foco agora, eles conseguem bastante dinheiro. Saindo da Gill Cave, eles retomam jornada e chegam no castelo de Exdeath, onde encontram os soldados de Shezat nocauteados. Avançando pelo castelo, chega o momento que Cryo para em uma área aparentemente sem nada, mas ela diz que tem sim algo ali e que aquilo que eles estavam vendo era uma ilusão feita por Exdeath. Ela pede para o seu avô lhe dar forças. Em Quelb, Kelger sente a morte de Gelf. Ele já ficou sabendo da morte de Shezat, então ele sabe que agora ele é o último sobrevivente dos Guerreiros do Amanhecer. Mas ele tosse, dizendo que também não tem muito tempo. Enquanto ele espera sua morte, o espírito de Gelf vai até ele, lhe dizendo do que está acontecendo com Cryo e os outros. Kelger aparentemente entendeu a mensagem e pede para os seus súditos lhe darem forças para eles eliminarem a ilusão de Exdeath. Logo depois, Kelger desaparece. O poder de Kelger vai até o castelo e desfaz a ilusão, revelando a verdadeira e grotesca aparência do castelo de Exdeath. No caminho, eles encontram uma esfera contendo um Summon, o Carbuncle. Ele diz que irá se juntar a eles se eles forem mais fortes que ele. Sendo assim, os poderes também heróis são tudo enfrentam transmitido Carbuncle via e depois internet, de um esforço, velho. o derrotam. Vai de Com um isso, canto a os outro heróis agora planeta. podem usar Carbuncle em combate desde que estejam usando o Job Summoner. Pokémon, velho. Mais adiante, eles se deparam com Gilgamesh, que aparentemente estava atrás de um tesouro. Eles se enfrentam e depois de um tempo, De Gilgamesh novo ele, assume véio. a sua forma mais poderosa, revelando que o tesouro que ele conseguiu foi a espada Excalibur. Porém, aparentemente, ele traiu Exdeath para Oito pegar braços. a espada, e isso enfureceu o vilão. A voz de Exdeath pode ser ouvida e, como punição pela traição de Gilgamesh, ele o bane para outra dimensão. E assim, Gilgamesh é puxado para dentro de um portal, indo para um local desconhecido. Os heróis retomam seu caminho e logo encontram Exdeath com os 3 cristais restantes que ele pegou da árvore guardiã. O vilão diz para eles não interferirem e pergunta se eles sequer sabem quais são os seus planos. Os heróis não sabem e Exdeath explica que ele quer fazer o mundo voltar ao que era no início de tudo. Os heróis acreditam que isso significa voltar o mundo para uma era de trevas e maldade, e o vilão diz que não precisa se explicar. Eles se enfrentam e os heróis aparentemente são vitoriosos, mas isso não foi o suficiente. Os planos de Exdeath são concluídos e os 3 cristais se quebram. Tremores acontecem e os heróis caem desacordados. Eles acordam em um campo aberto. Para a surpresa de todos, principalmente de Lena e Ferris, eles avistam o castelo de Tycoon logo adiante, mostrando que eles voltaram para o seu mundo de origem. Voltando ao castelo, eles vão falar com o chanceler, que já está sabendo da morte do rei. Ele também já sabe que Ferris é a desaparecida princesa Sarisa e diz que seu retorno é motivo de celebração. Pouco depois, na sala do trono, todos se preparam para o retorno da princesa Sarisa. Ferris aparece no salão, vestida adequadamente como uma princesa, e Bart fica de bobeira com a beleza dela. Assim, Ferris se junta a Lena no trono e um baile começa em celebração ao retorno da princesa desaparecida. Enquanto a festa acontecia, Cryo sai do salão e Bart vai atrás dela. A menina ainda está de luto pela morte de seu avô. Ela se sente ansiosa com toda essa situação, como se algo importante estivesse acontecendo enquanto eles estão ali. Bart concorda e diz para eles investigarem, acreditando que deve haver uma razão específica para eles terem voltado ao seu mundo. Cryo hesita um pouco em sair sem Lena e Ferris, mas Bart acredita que elas não conseguirão sair dali tão cedo.
Sendo assim, os dois se preparam para sair do castelo. Mas na saída, eles são esbarrados por um soldado que aparece correndo. Ele estava na pressa para avisar a todos que a construção da ponte para o lado oeste da região estava finalizada. Ao saber disso, Bart decide verificar como está Boco, que ainda está na caverna dos piratas a oeste dali. A dupla então vai para lá. Chegando na entrada da caverna, eles são recebidos por Boco. Cryo se apresenta ao Chocobo e Bart fica surpreso ao saber que ela sabe falar a língua dos Chocobos também. Cryo traduz o que Boco diz, dizendo que ele quer apresentar alguém. Esse alguém é a sua esposa, uma Chocobo fêmea chamada Coco. Bart fica feliz pelo amigo e pede um favor. Boco já sabe que ele está indo em uma nova aventura e mesmo agora tendo uma família, não hesita em ir com um amigo. Ele se despede de Coco e Bart fica surpreso ao saber que eles estão esperando filhotes. Mesmo com a dor de fazer Boco se separar de sua família, Bart promete que o trará de volta a salvo. Assim, agora com Boco lhe servindo de montaria, Bart e Cryo começam a explorar. Eles acabam indo para o Vale de Tule, onde escutam o comentário das pessoas locais sobre como a região mudou e que uma caverna estranha apareceu a oeste dali. Aparentemente, dentro dessa caverna tem uma tartaruga mutante. Eles decidem investigar isso, mas no caminho acabam caindo em um chão que cedeu. No subterrâneo, o trio se recompõe quando surge do chão uma formiga-leão que os ataca. Bart e Cryo derrotam a criatura e percebem que caíram direto no ninho do bicho. E aí que alguém joga uma corda ali, aparentemente para tentar resgatá-los. Mas quando eles se aproximavam da corda, ela subia, como se estivesse pregando uma peça neles. Eles escutam vozes dizendo que eles não devem fazer isso de novo. Finalmente, eles conseguem pegar a corda e sair do buraco. Quem os resgatou foi Ferris, que estava irritada por ter sido deixada para trás pelos dois. Bart pergunta por que ela foi atrás deles e Ferris responde que ser princesa não é o seu estilo. Ela combina mais com a vida de pirata. Com Ferris ao lado deles de novo, eles retomam jornada. Mas Cryo começa a sentir uma dor vinda de uma lasca. Eles chegam em um lugar muito parecido com a entrada da caverna de Guido, e Bart pede para Boco ficar para trás, pois acha que pode ser perigoso. Entrando na caverna, eles se surpreendem ao encontrar Guido de barriga para cima. Eles ajudam a tartaruga, que revela que o motivo dele estar ali é que os dois mundos foram fundidos. Ele revela que, segundo lendas antigas, tanto o mundo de Bart e os outros, como o mundo de Cryo e Galuf, eram um único mundo, mas eles foram separados com o intuito de selar o vazio. Os heróis não entendem o que é esse vazio, então Guido começa a explicar. Cerca de 1000 anos atrás, existia uma presença de puro e poderoso mal chamada Enuo, que possuía o poder de controlar o vazio. Uma batalha aconteceu e um grupo de pessoas foi capaz de derrotar Enuo usando 12 armas lendárias. Então derrotaram Porém, o vazio criado por Enuo não pôde ser exterminado. A fim de selar o vazio, os cristais em posse das pessoas tiveram que ser separados em 2, e como consequência, o mundo também foi dividido. Com essa divisão, o vazio foi selado no espaço entre os dois mundos, chamado de Fenda Interdimensional. O que impedia o vazio de ser libertado eram os cristais que agora estão destruídos. As explicações são interrompidas por Cryo, que volta a sentir a dor da lasca. Essa lasca sai de seu corpo e assume a forma de X-Death. O vilão revela que tinha se transformado em uma lasca esperando aquele momento. Ele então confirma que o seu objetivo é pegar o poder do vazio para si, e é por isso que ele fundiu os mundos novamente. De repente, um grande buraco negro se abriu em cima de Tycoon. Guido reconhece que, com a fusão dos mundos, a fenda interdimensional também voltou a aparecer, ou seja, o vazio está ressurgindo naquele mundo. Bart tenta atacar X-Death na esperança de impedir isso, mas o vilão nocauteia todo mundo. No castelo de Tycoon, tudo estava um caos e Lena continuava lá. Quando o buraco negro se dissipa, não restou nada além de água e um enorme buraco no chão. Tycoon não existia mais. Furiosa com a morte da irmã, Ferris tenta atacar X-Death, mas é derrubada também. O trio se recompõe, mas não são pares para X-Death. Guido parte para o ataque, revelando ser muito mais forte do que parece. Mas mesmo a força de Guido não é o bastante, e X-Death joga todos para fora da caverna. Num campo aberto longe da caverna, todos acordam. Guido ressalta que X-Death deve ser impedido de obter o poder total sobre o vazio, mas algo lhe chama a atenção. Os heróis veem que ele avistou a Biblioteca dos Anciões e a tartaruga fica surpresa, dizendo que a Biblioteca dos Anciões é um lugar lendário e muito importante.
Ele revela que, lá na biblioteca, existe um livro que pode ajudá-los a achar uma forma de eliminar Exdeath. O grupo vai até lá e os pesquisadores do local logo reconhecem Guido. Eles falam que foram capazes de encontrar a segunda metade do tomo selado. Indo para outra sala, Guido ativa uma mesa secreta, anunciando o início de uma reunião de estratégia. Os dois mundos voltaram a ser um só, e com isso o vazio agora está se libertando da fenda ao qual ele foi selado. Junto com o vazio, várias criaturas monstruosas também estavam seladas na fenda interdimensional, e também estão voltando a aparecer. Segundo Guido, os heróis não serão capazes de derrotar tais criaturas da forma que estão agora. Para conseguir o poder necessário, Guido diz que eles devem reunir as armas lendárias que foram usadas para derrotar Eno 1000 anos atrás. Eles agora têm o tomo selado, que seriam duas metades de um livro que foi dividido junto com a divisão dos mundos. Eles fundem os livros e a informação que eles precisam é revelada. Guido lê o que está escrito. Quando o poder do nada voltar a surgir, aos guerreiros da luz este livro deve falar. Assim, uma voz começa a sair do livro, revelando que, depois da derrota de Eno, as armas lendárias foram seladas no castelo de Kusa. Para quebrar esses selos, 4 escrituras devem ser reunidas. Uma está junto dos espíritos do passado, abençoada pelo solo. Outra está em uma ilha santuário beijada pelo vento. Outra está abaixo do nível dos oceanos, engolida por chamas. E a quarta está além das torrentes dos rios, protegida pela água. Junto das chaves para abrir os selos, os servos também estão selados nas escrituras. Mover as escrituras significa que os servos irão acordar. Esses servos são as magias supremas negras e brancas, a do tempo e espaço Meteor, o rei dos mares Leviatã e o rei dragão Bahamut. Para desfazer esses selos, o livro deve ser levado até eles. Assim, o tomo selado vai até os heróis. Guido diz que agora os heróis devem liberar as 12 armas lendárias antes que Exdeath consiga poder sobre o vazio. Ele analisa a descrição da primeira frase, junto dos espíritos do passado e abençoada pelo solo. Ele chega à conclusão que a descrição se refere à pirâmide localizada no deserto das Shifting Sands. Assim, Bart, Ferris e Cryo vão para lá. No caminho, eles encontram o castelo Surgate, o reino o qual era governado por Shezat. Eles revelam aos guardas sobre as mortes de Shezat e Galuf e eles os deixam entrar. Eles oferecem hospitalidade e qualquer ajuda que eles puderem oferecer aos heróis. Eles também encontram a árvore guardiã e veem que a floresta ao redor da árvore voltou à vida. Cryo lamenta que seu avô não pôde voltar à vida também. Ferris também se lembra de seu pai e de Lena. Isso só aumenta a determinação deles em deter Exdeath. Eles chegam no deserto e Bart nota que, diferente da outra vez em que eles estiveram ali, as areias não estavam mais se movendo. Cryo acredita que seja por conta da destruição dos cristais. Eles então chegam na pirâmide de Mor sem maiores problemas. Ao abrirem a entrada da pirâmide, eles são imediatamente atacados por 2 gargoyles, mas conseguem derrotá-los. O tomo reage ao local e abre a passagem para dentro da pirâmide. Entrando lá, eles passam pelos obstáculos e monstros e chegam até a primeira escritura e a pegam. Logo depois, tremores começam a acontecer e um altar começa a se formar, levando o trio até o topo da pirâmide. Cryo nota algo escrito na pedra, o Rei Dragão Bahamut. Mas a leitura é interrompida por uma coisa aterrorizadora. Olha ele aí, uma ó. península inteira afundando no né, oceano, e em seu lugar sai dos mares um imenso dragão, o próprio Bahamut. Inclusive a ilha tem um formato, se você perceber, parece um dragão, ó. E em seu lugar sai dos mares um imenso dragão, o próprio Bahamut. Este vai até os heróis, dizendo que esperará pelos heróis no cume da Montanha do Norte. Bahamut desaparece logo em seguida, deixando os heróis confusos. Logo depois, eles avistam a Airship se aproximando por mar e vão ao seu encontro. Passando de novo pela árvore guardiã, eles escutam um barulho. Era o dragão de vento Hiryu, que vai até eles carregando Lena. O trio vai socorrer a princesa, que parece estranha. Ela parece possuída por alguma criatura. Ela se identifica como Melusine, uma fera selada entre as dimensões há milênios. Exdeath aparece, revelando que agora comanda todas as criaturas que foram seladas na fenda junto do vazio. Melusine, ainda no corpo de Lena, ataca os heróis, enquanto um sadicamente feliz Exdeath ri e diz que vai cuidar de uma infestação de tartaruga. É aí que outro buraco negro se abre, dessa vez sobre a Biblioteca dos Anciões. Assim como aconteceu com Tycoon, o buraco varre tudo, não sobrando nada além de um buraco no meio do oceano. Exdeath vai embora, Isso aí é muito Imu-sama, velho, na moral.
não sobrando nada além de um buraco no meio do oceano. Exdeath vai embora, deixando o resto com a sua serva. Mas antes que Melusine atacasse os heróis, Hiryu a ataca, se sacrificando para retirar Melusine do corpo de Lena. Com o monstro fora, Bartz, Ferris e Cryo partem pro ataque. Depois de um combate difícil, a criatura maligna é eliminada. Lena acorda, ainda confusa com o que aconteceu. Com a princesa de volta, mas ainda se recuperando, os heróis retomam seu caminho em direção à Airship. Chegando lá, Lena, já recuperada, diz que eles podem entrar na fenda interdimensional que está perto de onde Tycoon ficava. Cryo diz que eles devem atacar Exdeath antes que seja tarde, mas Ferris lembra do que Guido disse, que eles ainda não têm o que é necessário para vencer. Bart então ressalta que eles precisam primeiro recuperar as 12 armas lendárias. Eles então retomam a busca. Enquanto isso, Exdeath está na fenda interdimensional, cada vez mais perto de conseguir controlar completamente o vazio. Ele libera o poder e começa a atacar todo mundo. Diversas fendas interdimensionais surgem em praticamente todas as cidades, sugando tudo e a todos. Horrorizados, os heróis assistem impotentes enquanto tudo o que conheciam era destruído diante de seus olhos. Quando tudo acaba, o quarteto observa perplexo a destruição em massa que acabaram de presenciar. Praticamente todas as cidades, incluindo a terra natal de Bartz, foi sugada para o vazio. Bartz, furioso, pega o timão e começa a pilotar a Airship sem direção em velocidade extrema. Ele é acalmado pelas companheiras. Uma vez que todos se acalmam, eles vão até o castelo Kusa, onde encontram diversos pesquisadores agitados. Eles avançam pelo castelo, onde são atacados por uma versão espiritual de Exdeath. Os heróis conseguem passar pela alma penada e chegam no local onde as armas lendárias estão seladas. Eles colocam a primeira escritura lá e uma mensagem aparece. Lá dizia que para quebrar o selo, eles devem se aproximar e falar. Porém, uma vez que 3 selos estiverem quebrados, a escritura vai desaparecer. Isso quer dizer que eles só podem liberar 3 armas por escritura. Cada uma das 4 escrituras levadas ali, eles liberarão 3 armas, totalizando 12. Essas armas são a adaga lendária Assassin's Dagger, a harpa lendária Apollo's Harp, a espada de cavaleiro lendária Excalibur, o chicote lendário Fire Lash, ou Fire Bolt na versão de PS1, o sino lendário Gaia's Bell ou Earth Bell no PS1, a lança lendária Holy Lance, o cajado lendário Magus Rod, a katana lendária Masamune, o machado lendário Rune Axe, o bastão lendário Sage Staff, a espada curta lendária Sasuke's Katana, ou Blade Ninja na versão de PS1, e o arco lendário. Mano, o chicote ali será alguma arma. Podia ter uma referenciazinha a Castlevania, né, velho? Eu não lembro como é que é o nome do chicote lá dos cabas lá, de Castlevania. Mas ia ser muito pico se tivesse alguma coisinha a ver, tá ligado? Lendário Rune Axe, o bastão lendário Sage Staff, a espada curta lendária Sasuke's Katana, ou Blade Ninja na versão de PS1, e o arco lendário Yoichi's Bow. Assim, eles escolhem as primeiras 3 armas e vão atrás das outras escrituras. Enquanto isso, na fenda, Exdeath convoca as demais criaturas presas ali. Com todos reunidos, ele fala dos guerreiros guiados pela luz que buscam quebrar os selos das escrituras e os manda a eliminá-los para impedi-los de obter as armas que destruíram Enuo. 3 das criaturas se prontificam da tarefa e Exdeath os envia, enquanto ele continua buscando obter o poder total do vazio. Com a Airship, os heróis vão até as montanhas do norte, onde Bahamut os aguarda. Chegando no topo da montanha, rapidamente Bahamut vai ao seu encontro, os desafiando a derrotá-lo em batalha se quiserem que ele lhes dê o seu poder. Os heróis enfrentam o poderoso dragão. A luta é difícil, mas os heróis são vitoriosos. Eles conquistam o respeito de Bahamut e agora podem invocá-lo usando o Job Summoner. Em sua jornada, os heróis voltam para o Covil dos Piratas. Lá, Ferris escuta a voz de Sildra e fica feliz por vê-la viva. Porém, os demais não escutam mesmo. Ela diz que Sildra está logo à frente. Cryo parece enxergá-la também e fala com Sildra. Ela revela que o que está diante deles é na verdade o espírito de Sildra, e ela está dizendo que quer ajudar Ferris. O espírito de Sildra se aproxima e dá seu poder aos heróis. Ferris fica triste, pois por alguns momentos ela pensou que a sua amiga ainda estava viva, mas entende e se recompõe. Agora, os heróis são capazes de invocar Sildra através do Job Summoner. Eles também vão para Phoenix Tower. Passando por 30 andares repletos de obstáculos, eles chegam no topo da torre, onde encontram o dragão Hiryu. Reconhecendo os heróis, o dragão acorda e levanta voo, aparentemente indo embora.
Cryo traduz o que ele dizia, falando que Hiryu diz querer ajudá-los. Hiryu desce a torre em alta velocidade, aparentemente sem forças para continuar voando. Ele cai os 30 andares abaixo, morrendo no processo. Os heróis confortam Lena da perda, e ela percebe que Hiryu usou suas últimas forças para salvá-la do buraco negro e depois foi para aquela torre. Lena se lembra da noite em que seu pai lhe disse que sua mãe não iria sobreviver da doença que tinha. Os médicos não tinham recursos para salvá-la. A única coisa que poderia ajudar seria a língua de um dragão de vento. Lena então sai dali com uma faca na mão, indo até Hiryu para matá-lo, a fim de salvar a sua mãe. Jennika vai atrás dela e diz que se ela matar Hiryu, estará levando a espécie dele à extinção, e isso não deixaria sua mãe feliz. No final, eles não queriam fazer Hiryu sofrer por um motivo tão egoísta. Depois do flashback, Lena ouve a voz de Hiryu mais uma vez e sua aura vai até ela. Ao morrer, Hiryu se transformou em uma fênix e confiou seu poder e sua alma a Lena. Sendo assim, agora os heróis são capazes de invocar a Fênix usando o Job Summoner. Eles vão para Jackal Cave. Atravessando a caverna, eles escalam até chegar em um local desconhecido. Lá, eles encontram uma entidade, Odin. Ele diz que não tem tempo para lidar com os heróis e lhes dá 1 minuto para superá-los. Os heróis aceitam o desafio e a luta começa. Os heróis dão tudo de si e conseguem derrotá-lo no tempo limite, e assim eles ganham o respeito de Odin, que decide lhes dar o seu poder. Agora quem estiver usando o Job Summoner poderá invocá-lo em batalha. Após vencerem Odin, os heróis saem daquele local apenas para descobrirem que estavam no subsolo do castelo de Bhaal. Indo mais ao norte, os heróis acabam encontrando uma cidade fantasma, dita como tendo sido aprisionada na fenda junto do vazio e os outros monstros. A cidade tinha parado no tempo, mas agora ela retornou com a fusão dos mundos. Explorando a cidade, eles encontram um cara que diz que lhes dará algo bom se eles viajarem pelo mundo com um chocobo amarelo. Seguindo as instruções do homem, eles vão até History Falls com Boku, e lá encontram uma lâmpada mágica, que amplifica os poderes de invocação. A próxima parada é a Island Shrine, a tal ilha santuário beijada pelo vento. Chegando lá, eles são atacados por Gargoyle, a tal ilha santuário beijada pelo vento. Chegando lá, eles são atacados por Gargoyles que protegiam a entrada. Derrotando os guardiões, eles usam o tomo selado para abrir os portões, conseguindo adentrar no local. Depois de passar por vários obstáculos, eles chegam no último andar, onde está a escritura. Ao se aproximarem dela, porém, um dos monstros enviados por Exdeath aparece para eliminá-los. O quarteto enfrenta o grupo de Wendigos e os derrotam. Derrotando os inimigos, eles pegam a escritura. Liberando o selo da escritura, a barreira que bloqueava a passagem para Fork Tower é liberada. Cryo lê o que está escrito: as casas gêmeas das magias mais poderosas, Fork Tower. Se as duas casas não forem atravessadas e tiverem as magias removidas como uma só, ambas serão destruídas. Depois disso, eles retornam ao Castelo Kusa e liberam mais 3 armas lendárias. Eles então vão para Fork Tower, onde Cryo explica o que leu na escritura. São 2 magias que existem ali, cada uma em uma torre. As magias devem ser retiradas ao mesmo tempo, caso contrário, as torres irão explodir. Sendo assim, eles devem se dividir. A decisão depende do jogador, podendo ser um sozinho em uma torre e um trio na outra, ou uma dupla indo em cada torre. Independente disso, cada grupo tem que atravessar uma torre. Chegando no topo dela, cada grupo vai para dentro, onde as magias estão. Sincronizando seus movimentos, eles tocam nas magias. De um lado, um grupo enfrenta um Minotaur, que ao ser derrotado, dá aos heróis a magia branca mais poderosa, Holy. Do outro lado, o outro grupo enfrenta um ser chamado Omniscient, que ao ser derrotado, dá aos heróis a magia negra suprema, Flare. Com as 2 magias sendo retiradas da torre de forma correta, ela desaparece. Fora da torre, eles vão parar na base subterrânea da Airship, onde eles encontram Cid e Mid. Cid diz que, em suas pesquisas, ele descobriu formas de dar à Airship a capacidade de funcionar como um submarino. Sendo assim, avô e neto começam a trabalhar nos novos upgrades. Algum tempo depois, Mid vai falar com Cryo, que está surpresa com a forma de trabalhar dele. Mid explica que Cid se culpa pelas coisas que aconteceram, mesmo sabendo que não tinha nada que ele poderia ter feito para impedir. Mesmo assim, ele usa isso como inspiração para produzir máquinas que deverão ser usadas para a paz. Cid aparece dizendo ter terminado. Bart, Lena e Ferry se juntam a eles e Cid explica como é o processo de usar um novo modo submarino da Airship. Bart agradece e Cid diz que ele já fez tudo o que estava em seu alcance e agora o resto é com os heróis. Com essa nova função da Airship, agora eles podem ir em busca da escritura que está no fundo do mar.
Sid e Mid ficam na base enquanto os heróis decolam. Graças ao novo modo submarino da Airship, os heróis vão para o fundo do mar e vão para a torre de Wolsey, que tinha afundado depois da destruição do Cristal da Água. Como a torre está afundada, os heróis são obrigados a aprenderem a respiração para andarem por ali. O tempo máximo que eles conseguem ficar sem respirar é de pelo menos uns 7 minutos, então eles têm que correr. Descendo a torre, eles encontram o fragmento de cristal que eles tinham deixado para trás quando a torre afundou. Porém, quando eles tentam pegá-lo, um outro ser aparece sob posse do fragmento. Para pegá-lo, eles devem derrotá-lo. Ele seria o famoso mímico Gogo. Ele avisa que, em batalha, ele pode copiar qualquer movimento de qualquer pessoa, seja conjuração de magia ou qualquer outro ataque. Ou seja, se eles atacarem, ele revidará com exatamente o mesmo movimento. Sendo assim, a solução é simplesmente não fazer nada. Depois de um tempo agonizante fazendo absolutamente nada, Gogo fica maravilhado, interpretando isso como os heróis o copiando, já que ele também não estava fazendo absolutamente nada. Ele diz que os heróis entenderam a essência da mímica e por conta disso eles têm a sua bênção. Ele abre um portal e vai embora, deixando o fragmento para os heróis. Com isso, finalmente, os heróis pegam o último fragmento e com ele o Job Mime, que lhes dá a habilidade de imitar a última ação de um adversário sem consumir a sua própria magia. Conseguindo finalmente esse último job, eles deixam a torre e voltam para o submarino. Ainda no fundo do mar, eles vão para o que é conhecida como a Grande Trincheira. Aquele cronômetro que fica aparecendo ali embaixo, ali, mano, é o tempo que eles têm pra pegar as coisas, do mar, o tal lugar abaixo do nível dos oceanos, engolido por chamas, onde está a próxima escritura. Eles derrotam mais gargoyles que guardam a entrada e conseguem entrar usando o tomo. Eles atravessam as áreas de lava e chegam a encontrar anões, que revelam morar naquele local subterrâneo que chamam de Reino dos Anões. Seguindo o caminho pelos túneis subterrâneos e após matarem uma charada, eles encontram a escritura. Porém, junto dela estava mais monstros enviados por Exdeath para matá-los. Os heróis enfrentam Triton, Nereid e Phobos e conseguem derrotá-los, pegando a terceira escritura. Junto dela, eles também conseguiram a poderosa magia de magma Meteor. Aproveitando que já estavam submersos, eles passam por uma passagem subaquática que os leva até o local além das torrentes dos rios protegido pela água, que seria abaixo Essa Meteor, se não me engano, tem um risco de executar essa magia aí, não tem? Local além das torrentes dos rios protegido pela água, que seria abaixo das cachoeiras de History Falls. Como aconteceu nos outros locais, eles são atacados por gargoyles na entrada. Eles os derrotam e usam tomo para abrir a passagem. Passando agora por várias áreas banhadas por água, eles encontram a última escritura. Saindo do local, outro monstro enviado por Exdeath aparece, mandando eles entregarem a escritura e falando que Exdeath criará um mundo para os monstros quando tiver o poder do vazio. Porém, dessa vez, os heróis têm ajuda. Saindo das cachoeiras, surge Leviatã, que ataca a criatura e a elimina sem a menor dificuldade. Os heróis vão até Leviatã, que alega que seus poderes existem para extinguir o mal. No entanto, ele só dará o seu poder para aqueles capazes de combater o vazio. Sendo assim, os heróis devem provar o seu valor a Leviatã em batalha. A luta é difícil, mas os heróis dão conta. Eles derrotam Leviatã, que reconhecendo seu valor, lhes dá o seu poder. Agora, eles podem invocar Leviatã em batalha sempre que estiverem usando o Job Summoner. Com as duas últimas escrituras, os heróis retornam ao Castelo Kusa e pegam as 6 armas lendárias restantes. Agora, eles estão preparados para encarar Exdeath. Na saída do castelo, um dos pesquisadores fala que soube de um terremoto que aconteceu no sul. Ninguém sabe a causa do terremoto, mas acreditam que seja algo vulcânico. Eles decidem investigar. Eles vão para o local onde o terremoto ocorreu e, usando o modo submarino, encontram uma fenda no fundo do mar. Porém, ao se aproximarem da fenda, uma enorme força começa a ser sentida, desgovernando o submarino e jogando todos no chão. Algum tempo depois, eles acordam com uma voz dizendo que eles finalmente chegaram. Saindo do submarino, eles entram em um território misterioso. As portas se fecham atrás deles, mostrando que eles têm que seguir em frente. Lá, eles se deparam com 3 fragmentos de cristais. Eles o pegam e, como aconteceu com os outros fragmentos, eles conseguem novas habilidades de Jobs. São eles Oracle, Gladiator e Cannoneer. Após conseguirem essas inesperadas novas habilidades, eles escutam as portas se abrindo. Entra no local um mercador.
Ele diz que seu navio foi pego Ok. por uma tempestade Não e por lembrava conta disso. disso ele foi parar naquele lugar. Esse mercador é um caçador de tesouros e viu sua estadia ali como algo bom nesse sentido. Ao ver que os heróis pegaram os fragmentos dos cristais, ele explica o que eles significam. Um deu a eles o Job Oracle, que dá a habilidade de prever eventos que irão acontecer com as pessoas que estão ao seu redor. Mas essa habilidade exige diversas condições do seu usuário e nem sempre as previsões são precisas. Oracle também é o Job de magia mais poderoso, capaz de conjurar as mais poderosas magias existentes. O outro fragmento deu o Job Gladiator, que os torna guerreiros extremamente habilidosos no uso de espadas, Caralho, possuindo design técnicas do que podem primeirão eliminar ali o ficou inimigo foda, com velho. um só ataque. Do- Esse seria o job de combate Faz físico ali. mais poderoso, que dá força, defesa, vitalidade e agilidade aprimoradas, Caraca. além de aptidão com praticamente todos os tipos de armas brancas e até desarmado. Por fim, eles Esse é minha classe aí, ó. Meu job é esse aí, velho. praticamente todos os tipos de armas brancas e até desarmado. Por fim, eles também conseguiram o Job Cannoneer, que os torna especialistas em explosivos, capazes de combiná-los para fazer o maior estrago possível. Vendo que os heróis são potenciais novos clientes, o mercador oferece para encontrá-los sempre que precisar nas cidades, para lhes vender novos itens e equipamentos. Depois disso, ele deixa a caverna, aparentemente indo para a superfície com seu navio de alguma maneira. Investigando a caverna, eles encontram algumas portas e um botão. Ao apertar o botão, terremotos são sentidos. Os heróis caem até que tudo para. Entrando pelo portão, eles sentem uma grande energia maligna. Mesmo assim, eles decidem investigar e a passagem os leva até o lendário Templo Selado. Lá, tempo e espaço parecem não importar. Uma hora eles estão em cavernas, outra eles estão dentro de alguma estrutura e por aí vai. Eles passam por áreas como o Rio das Almas, onde eles reencontram o Gill Turtle, o mesmo que eles enfrentaram na Gill Cave. Eles derrotam a tartaruga de novo e também encontram pessoas misteriosas que lhes dão tarefas a cumprir para poderem seguirem adiante. Eles passam por um templo em ruínas, a Gruta do Titã, onde eles capturam um Behemoth a fim de liberar uma área. Isso Eles aí. vão parar também em um templo chamado de Coração de Ronca, além das cataratas Botar aí um que eu abissais podia e o trazer Salão também da pro canal, Mega Tranquilidade, Man, velho. onde eles recebem a Tem que tarefa jogar. de derrotar Joguei pra caralho Mega Man na infância, velho. Não todos, né? Joguei um ou outro ali que eu tinha na época no PS2. Porra, era bom demais, velho. abissais e o Salão da Tranquilidade, onde eles recebem a tarefa de derrotar Gostava o muito do Mega Man Archaeodemon. Eles X. libertam a criatura e o derrotam em batalha, liberando mais uma área e de novo seguem adiante. Eles também encontram habitantes da Cidade Perdida, que lhes dão desafios a serem cumpridos para avançar pelo lugar. Eles passam pela primeira aprovação, conseguindo acesso à próxima área. Nessas áreas eles encontrariam duas das criaturas mais perigosas que eles já enfrentariam. Na Tumba da Memória, eles se deparam com o Omega Mark II, uma criatura Omega Mark metálica II. extremamente poderosa. Eles a derrotam com muita dificuldade, mas não para por aí. Eles também vão ao covil de Shinryu, onde eles se deparam com Neo Shinryu, o dragão mais poderoso de todos. Quase morreram nesse confronto, mas eles são vitoriosos. Eles chegam finalmente na última área do templo, o Let Court. Atravessando o local, eles se deparam com uma máquina chamada de Guardian, que os identifica como invasores e os ataca. Depois de uma luta difícil, os heróis derrotam a máquina e chegam até a criatura dona da aura maligna que assola aquele lugar. Essa criatura é nada mais, nada menos que Enuo, o homem que quase destruiu o mundo com o poder do vazio eras atrás. Depois que ele foi selado, foi ali que ele foi parar e agora estava despertando novamente. Percebendo que está diante de humanos, o vilão está disposto a mostrar a eles todo o seu poder, o poder do vazio. E assim começa a talvez luta mais aterrorizante da vida dos heróis. Eles estão diante de Enuo, o homem que é praticamente o responsável por tudo que está acontecendo no mundo agora. Sem ele, X-Death nunca teria existido, mas agora isso não importava. Eles têm que derrotar esse vilão poderoso para impedir que ele saia daquele lugar e se torne uma ameaça ainda maior que X-Death. A luta é extremamente difícil, mas depois de quase perderem suas vidas, os Guerreiros da Luz derrotam Enuo de uma vez por todas. Com a derrota de Enuo, os heróis caem e são puxados para fora, caindo de volta na caverna submersa que os levou para o Templo Selado. Junto deles também cai um último fragmento de cristal. Ao se recomporem, eles pegam o fragmento que reside os últimos resquícios do poder de Enuo, lhes dando o poder do Job Necromancer.
Logo depois, um Necromancer. homem sai da porta do meio, que antes estava selada. Oh, Necromancer, velho. Vão necromanciar o Galuf, velho. Você vai ver. Ele diz que um monstro estava tentando invadir o claustro dos mortos e pede para os heróis ajudarem a eliminá-los. Ele vê que eles conseguiram o poder dos Necromancers, falando que o poder proibido foi finalmente liberado. Ele diz que esse job dá aos heróis a habilidade de usar e aprender as artes sombrias, o tipo de magia que é considerada mais poderosa que magia negra ou de invocação. Esse poder é aprendido ao matar monstros. Mas esse job também dá ao usuário o status de morto-vivo, o que pode ser um problema em algumas ocasiões. Usando esse status de... Já apareceu aquela pirata lá de uma das Lost Belt lá de Fate. Esse aqui é o Shinnok. É o Shinnok, né? Porra. Não, Shinnok não. Não é o Shinnok mesmo. Ou é o Quan Chi? Agora eu confundi quem é quem, velho. Pera aí. Acho que é Shinnok mesmo. Shinnok. É ele mesmo. É o Shinnok mesmo. De morto-vivo, o que pode ser um problema em algumas ocasiões. Usando esse novo poder, eles enfrentam um monstro, um Mind Flayer, e o derrotam facilmente. Com isso, o homem explica que o claustro dos monstros é um lugar onde as almas inquietas residem, e que eles podem entrar lá para testar as suas forças. Eles decidem passar por essa provação e enfrentam hordas dos inimigos mais poderosos que eles já viram. Eles sobrevivem a essa provação suicida e agora estavam muito mais fortes. Os heróis estavam mais que preparados para o confronto final. Sendo assim, eles vão até a fenda. Se aproximando do enorme buraco, eles começam a ser sugados. O buraco os leva até um deserto. Atravessando o deserto, eles encontram uma porta. É aí que aparecem os demais monstros libertados por Claro que tem uma pirata de Fate. Eu não sei se ela é pirata, mas alguma coisa a ver com navio também, porra. Ela tem até uma cicatriz, não sei se é na cara e usa vermelho. E tem bastante documento. Ela apareceu até no filme de Fate que a gente viu, velho. Acho que é Francis Drake, acho que é. Essa aí mesmo. Eles encontram uma porta. É aí que aparecem os demais monstros libertados por Exdeath. Eles falam que Exdeath vai criar um mundo de completa escuridão e que os heróis vão morrer no vazio. Eles desaparecem e os heróis atravessam a porta para irem atrás deles. Passando pela área, eles vão parar na Cidade Fantasma. De lá, eles vão parar numa floresta e lá eles encontram um dos monstros, Calofistery. Eles lutam contra a criatura, conseguindo derrotá-la depois de muito esforço. Eles agora vão parar em uma catarata. Lá eles se deparam com o robô Ômega, no caso, o original. Eles enfrentam o robô e conseguem derrotá-lo. Depois, eles se deparam com outro monstro, a Panda, que surge de dentro de um livro que estava em uma sala. Eles enfrentam a criatura e o derrotam. Agora, em uma espécie de castelo ou torre, eles encontram outros monstros, Azulmadia, Altiroid, Jura-Avis e Catástrofe. Eles derrotam as criaturas e depois confrontam a mulher-demônio Harley Carnassus. No topo do castelo, eles se deparam com outro monstro, o Tuintania. Ele diz que além dali está o lugar onde o poder do vazio está contido, e ele não pretende deixá-los passar. Eles enfrentam o monstrão e conseguem derrotá-lo também. Uma passagem se abre e os heróis vão para o lugar mais profundo da fenda interdimensional, onde o vazio está contido. Lá, eles encontram novamente Gilgamesh, que parece meio fora de si nessa luta. Eles enfrentam o poderoso guerreiro mais uma vez, mas depois de uma troca de golpes, Gilgamesh recobra a consciência reconhecendo Bartz. Aparentemente, o guerreiro foi parar ali contra sua vontade e estava ficando louco com aquele lugar. Bartz indica o caminho que eles trilharam e que provavelmente vai dar na saída daquele lugar. Gilgamesh agradece, mostrando que agora torce pela vitória dos heróis e que passou a respeitar Bartz como um amigo. Sabe que o Sukuna tem meio uma vibe de Gilgamesh, olhando assim pro Gilgamesh agora? Que o Sukuna ele tem os 4 braços lá, no caso aqui o bicho que tem 8. Mas enfim. E é cheio de. O Sukuna é cheio daquelas armas lendárias lá, tá ligado? Porra. Que agora torce pela vitória dos heróis e que passou a respeitar Bartz como um amigo.
Depois disso, Gilgamesh vai embora e os heróis seguem adiante, enfrentando outro monstro chamado Não é Necrófago bem arma, né? no caminho. É, sei Seria lá, aí artefato, que eles sei também lá como é que encontrariam chama. Shinryu. Tesouro. Não é tão poderoso quanto o Neo Shinryu que eles viram antes, porém continua muito poderoso. Depois de bastante dificuldade, os heróis derrotam a criatura, conseguindo a espada Ragnarok no processo. Finalmente, depois de todas as dificuldades e desafios, os heróis chegam no local onde está Exdeath. Mas era tarde demais. O vilão afirma que finalmente conseguiu obter o poder total do vazio. Exdeath desaparece e uma enorme árvore rapidamente surge diante dos heróis. Essa seria a árvore em que Enuo foi selado anos atrás. O rosto de Enuo se forma no tronco dela e dele sai a voz de Exdeath, que diz que irá destruir tudo que estiver em seu caminho, começando com os amigos dos heróis, e eles vão assistir tudo enquanto estiverem presos ali. Assim, várias fendas começam a aparecer no mundo, no reino de Baal, no covil dos piratas, na base da Airship, sugando todos os companheiros dos heróis. Bartz manda parar, mas Exdeath responde, criando um buraco negro ali mesmo e jogando os heróis dentro dele. O quarteto estava desmaiado no meio do nada, até que alguém manda Bart se levantar. Todos acordam e o dono da voz revela. Ele é Dorgan, o pai de Bart. Não só ele, mas Kelger, Shezat e Galuf aparecem diante olha deles. Aí, ó, Galuf, não errei, então. Os guerreiros do amanhecer aparecem diante dos guerreiros da luz. Galuf diz que eles irão segurar o vazio ali, enquanto o quarteto deve voltar e cuidar de Exdeath. Assim, os guerreiros do amanhecer usam seu poder para levar os guerreiros da luz de volta aonde Exdeath estava, surpreendendo o vilão. Ele então abre um buraco ainda maior, mas esse é contido também, dessa vez pelo Rei Tycoon. Estavam diante de Bart, Lena, Ferris e Cryo, o Rei Tycoon, Dorgan, Galuf, Kelger e Shezat, lhes dando forças para derrotar Exdeath e salvar. Eu sabia que o Galuf ia voltar, eu não sabia que ele ia trazer a tropa do Mantém junto, mas trouxe aí, ó. Galuf, Kelger e Shezat, lhes dando forças para derrotar Exdeath e salvar o mundo. Revigorados e mais preparados do que nunca, os guerreiros da luz partem para cima de seu maior inimigo. A batalha é intensa. Exdeath não era tão forte quanto Enuo, mas tinha o poder do vazio em suas mãos, o que o torna mais perigoso. Mas os heróis conseguem perseverar e Exdeath é derrotado. Mas a derrota do vilão não foi o fim. Enfraquecido, ele é engolido pelo vazio e disso surge outra criatura, Neo Exdeath, uma espécie de forma física do vazio que se materializou ao consumir Exdeath e todas as outras criaturas que estavam na fenda. Seu objetivo é simples, consumir tudo e fazer tudo voltar a ser nada. Agora a vitória era pela sobrevivência de todos e não tinha espaço para falhas. Perder aquela luta significa condenar o universo à obliteração. Com isso, a batalha mais importante da vida dos heróis começa. A luta é extremamente difícil, afinal era o poder do próprio vazio que estava diante deles, mas os guerreiros da luz tinham os guerreiros do amanhecer e todos os seus aliados ao seu lado, fora a experiência e a força que eles adquiriram ao longo de sua jornada. No final, Neo Exdeath é derrotado e completamente eliminado. No início, só existia o vazio. É confirmado que Final Fantasy vence o verso de Fate. Chupa. Mas do vazio veio 4 essências. Elas formaram os cristais. Completamente eliminado. No início, só existia o vazio. Mas do vazio veio 4 essências. Elas formaram os cristais, e o mundo nasceu. A esperança abençoou a terra, coragem ardeu em chamas, cuidado e devoção tornaram a água nas sementes da vida. A paixão por conhecimento espalhou inteligência e sabedoria. Boot from the Void, olha lá, está escrito ali, se fudeu. Olha lá, chupa aí, Void. E nos ventos. Se algum dia o vazio ameaçar engolir o mundo, desde que as 4 essências ainda existirem na humanidade, luz nascerá. Rise from the Void, olha lá, chupa Void. Novamente. As 4 essências irão surgir do vazio e tecer a luz mais uma vez. Bart, Lena, Ferris e Cryo estavam no vazio. Todos acordam e percebem que ainda estavam no vazio. Peraí, Magi vence quais universos? Final Fantasy e Fate junto? Cryo estavam no vazio. Todos acordam e percebem que ainda estavam no vazio. Eles supõem que, mesmo derrotando Exdeath, o mundo ainda estava engolido porque não existiam mais os cristais.
Subitamente, Cryo é puxada para frente e dela saem fragmentos de cristal que dizem que Cryo simboliza a esperança que abençoa a Terra. Ferris é a próxima. Os fragmentos saem dela, revelando que Ferris representa a coragem à luz das chamas. Lena vai logo em seguida e os fragmentos que saem dela revelam que ela é a devoção que respira a vida nas águas. Por fim, Bart perde seus A gente viu isso tudo aí lá no início, lembra? fragmentos, revelando que ele é a paixão que espalha o conhecimento nos ventos. Ou seja, os 4 guerreiros da luz são a representação das 4 essências que formam o mundo. E com isso, os 4 cristais são restaurados, cada um em seu próprio respectivo templo. Ao mesmo tempo, as fendas interdimensionais desaparecem e tudo o que foi absorvido por elas volta ao normal. O mundo renasceu. Os heróis observam tudo do vazio e ficam felizes que tudo voltou ao normal. É aí que surgem diante deles Dorgan, Galuf, o Rei Tycoon, Kelger e Shezat. Eles falam que o mundo ainda precisa deles e que é cedo para eles se reunirem ali. Eles devem voltar para o mundo que eles salvaram. Com isso, os 5 se despedem e partem para o descanso eterno. Em seu lugar, surge o dragão de vento de Cryo, que busca os heróis e os leva de volta para o mundo. Algum tempo depois, na base da Airship, Mid vai até Sid, revelando ter uma carta. Sid lê a carta que foi escrita por Cryo. Ela diz que eles conseguiram voltar. O dragão os deixou em Baal. Assim, o mundo estava em paz de novo. Na carta, Cryo diz que eles viajaram por todo o mundo para verem a paz que conquistaram após a intensa batalha. Uma das paradas deles foi na floresta dos Muggles, onde Cryo reencontra os seus amigos animais. Lena e Ferris voltaram para Tycoon, assumindo seus lugares de princesas. Mas Ferris não estava pronta para largar a vida de pirata. Ela logo deixaria o castelo para voltar à sua tripulação. Em Baal, todos estavam preocupados, já que agora eles estão sem um governante. Como Cryo é neta do antigo rei, é provável que ela acabe se tornando Caralho, o Hugo é tipo terminal vivo, mano. governante. Como Cryo é neta do antigo rei, é provável que ela acabe se tornando rainha algum dia. Bart voltou à sua cidade natal para visitar o túmulo de seus pais. No covil dos piratas, Boco e Coco têm seus filhotes. 1 ano já tinha se passado desde a vitória sobre X-Death. Lena e Ferris continuam comandando o Tycoon e Bart estava em outra jornada. Cryo termina a carta dizendo que está com saudades e mal pode esperar para reencontrar a todos. Sid se emociona, lembrando de tudo que os heróis sofreram para alcançar aquela paz. Na floresta da Árvore Guardiã, Cryo estava lá entregando flores, em respeito ao seu avô que morreu naquele local. Ela diz que Tipo, o terminal vivo não é o mais pica. Mas antes de chegar no mais pica, passa pelo terminal vivo, tá estava ligado? lá entregando flores, em respeito ao seu avô que morreu naquele local. Ela diz que apesar de tudo estar em paz e os cristais estarem restaurados, ela está triste. Ela se sente sozinha desde que Galuf morreu. Depois de se lembrar de seu avô, ela se despede e estava pronta para sair quando Bart, Lena e Ferris aparecem. Eles falam que Cryo não está sozinha e que ela sempre terá a eles. Aparentemente, eles tinham marcado de se encontrar ali para prestar respeitos a Galuf. Cryo se emociona ao reencontrar os companheiros e todos observam a árvore, enquanto flores começam a nascer ao redor deles. Eles escutam algo. Eles escutam os ventos, as águas, o fogo e a terra. Isso os deixa decididos. O quarteto parte em uma nova aventura. Com cada um montado em um chocobo e Cryo no seu dragão de vento, o grupo se aventura nesse caixa novo mundo foge, velho. com a missão de proteger os cristais e a paz que eles conquistaram, como os guerreiros do amanhecer fizeram antes deles. E é isso aí, pessoal. Essa foi a história de Bacana, Final velho, maneiro. Fantasy Eu curti pra caralho a essa história aqui, segunda e última velho. parte dessa história, que é muito boa. Muito bom também. E agora nós podemos finalmente passar para a próxima etapa. Cara, a princípio eu gostei da história de Segura- todos Final Fantasy, velho. Não teve nenhum que se fica abaixo. Cara, o pessoal vai me matar, velho. Mas sendo bem honesto mesmo, velho. A do 7. Ah, não, tem a do 1. É porque o 1 é o feijão com arroz bem feito, né, velho? Não é nada tão mirabolante assim. Nem o 5 também, se parar pra pensar assim. Mas tem algo a mais, né? A questão do vazio. Tem umas loucuras a mais do que foi o 1, né? Mas, cara, eu te falar que a história menos interessante pra mim até agora, eu acho que foi o 7, velho. Eu teria que jogar o jogo lá pra acompanhar a história do 7 de novo. Mas, sei lá, eu não eu acho. Porra.
Acho que o 7 foi o menos interessante pra mim, velho. Dois pontos aí ainda não é Final Fantasy VI, pois Final Fantasy V tem uma continuação. É isso aí, tem uma continuação de Final Fantasy V que é um anime. E eu vou contar a história desse anime antes de partir para o Final Caralho, Fantasy VI. o Hugo é assim, então, velho. segura os pontos aí, vai Tá ter dizendo mais então uma que o história. Hugo pode chegar pro Type Moon lá, né? Pra entidade lá, pro Chique. Você, entidade Chique. Seu mundo agora está abaixo de mim. Porra! Anime antes de partir para o Final Fantasy VI. Então, segura os pontos aí, vai ter mais uma história de Final Fantasy V antes de eu partir para a próxima fase da história de Final Fantasy. Mas enquanto isso não acontece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dê o like para ajudar e, é claro, acompanhe os meus outros vídeos, tanto de Final Não, mas aí não pode, ó. O Scale tem que pegar o que vale pra um, tem que valer pro outro, velho. Fantasy como de outras franquias. Valeu, galera, até a próxima e fui! Pô, tem que fazer que nem o Battlefield. O Battlefield faz lá nas batalhas dele lá, velho. Pegaram os Zeus do verso do Kratos, que não tem 1% dos feitos do Deus Zeus de verdade, pra poder buffar o Kratos pra vencer do Asura, velho. Vai se fuder. Muito bom, velho. Bom vídeo aí do Z Games, cara. Gostei demais da história do Final Fantasy V também, velho. Curti os personagens, são bem interessantes. Muito bom, velho. Sensacional. O final desse vídeo aqui, pelo menos eu prestei atenção bastante aqui em tudo, né? Mas agora no final aqui virou uma discussão de powers, que... Enfim, bom demais.